Por último, dentro dos conceitos elaborados por Thomas Kuhn, está o de revoluções científicas. Ele explica que há períodos nos quais a ciência normal fracassa em produzir os resultados esperados. Alguns passam a ser considerados como anomalias, gerando um estado de crise na área de pesquisa, chamado período de ciência extraordinária. A emergência de novas teorias é geralmente precedida por um período de insegurança profissional, pois exige a destruição em larga escala do paradigma e grandes alterações nos problemas e nas técnicas da ciência normal. Para exemplificar esse movimento, Kuhn cita o fracasso do paradigma ptolomaico, do modelo geocêntrico, e a emergência do paradigma copernicano, do modelo heliocêntrico. No século XVI, Nicolau Copérnico foi o responsável por colocar a Terra em movimento. Para a época e para o paradigma vigente, era impossível conceber que a Terra se movia, uma vez que isso não era possível de se ver no cotidiano. Caso a Terra se movesse, pássaros, pessoas e objetos deveriam sair da Terra, ou seja, seriam deixados para trás. Portanto, Copérnico é de fato responsável por uma revolução, tanto na física quanto na astronomia. No entanto, é ilusão pensar que esta revolução instalou-se e foi bem sucedida em pouco tempo. Copérnico não foi aceito durante quase um século, haja vista que alguns adeptos de suas teorias foram colocados a duras provas pelos cientistas da época da Inquisição. Retomando os fundamentos da Revolução Científica, outra questão é que os cientistas não rejeitam paradigmas simplesmente porque se defrontam com anomalias. Uma teoria científica, após ter atingido o status de paradigma, somente é considerada inválida quando existe uma alternativa disponível para substituí-la. Decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir simultaneamente aceitar outro. A transição para o novo paradigma é chamada por Kuhn de revolução científica. Nesta perspectiva, uma nova tradição de ciência normal não é feita por meio da reformulação do antigo paradigma. É antes uma reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios, que altera algumas das generalizações teóricas mais elementares do paradigma, bem como muitos de seus métodos e aplicações. Assim, durante o período de transição, o antigo paradigma e o novo competem pela preferência dos membros da comunidade científica, e os paradigmas rivais apresentam diferentes concepções de mundo, ou seja, se novas teorias são chamadas para resolver anomalias presentes na relação entre a teoria existente e a natureza, então, a nova teoria bem-sucedida deve permitir predições diferentes daquelas derivadas de sua predecessora. É nesse sentido que Kuhn emprega a expressão incomensurabilidade de paradigmas. A ideia de incomensurabilidade está relacionada ao fato de que padrões científicos e definições são diferentes para cada paradigma. Nesse aspecto, por tratar-se de uma transição entre comensuráveis, a transição entre paradigmas em competição não pode ser feita passo a passo, por imposição da lógica e de experiências neutras. Quando os cientistas participam de um debate sobre a escolha de um paradigma, seu papel é necessariamente circular. Cada grupo utiliza seu próprio paradigma para argumentar em favor deste mesmo paradigma. Assim, para Kuhn, a natureza do argumento científico envolve a persuasão e não a prova. Cientistas abraçam um paradigma por toda uma sorte de razões, que, em geral, se encontram inteiramente fora da esfera da ciência. Como acredita que o cientista que adota um novo paradigma precisa ter fé na sua capacidade de resolver os grandes problemas com que se defronta, ciente apenas de que o paradigma anterior fracassou em algum deles. A crise instaurada pelo antigo paradigma é condição necessária, mas não suficiente para que ocorra a conversão. É igualmente necessária a existência de fé no candidato a paradigma escolhido, embora não precise ser nem racional nem correta. Em alguns casos, somente considerações estéticas pessoais fazem alguns cientistas se converterem ao novo paradigma. Então, de maneira geral, os estudos de Thomas Kuhn sobre a ciência podem ser resumidos como sendo uma sequência de períodos de ciência normal, nos quais a comunidade de pesquisadores adere a um paradigma interrompidos por revoluções científicas, que seriam um período de ciência extraordinária. Os episódios extraordinários são marcados por anomalias ou crises no paradigma dominante, culminando com sua ruptura e o surgimento de um novo paradigma. O resultado de uma sequência de ciência extraordinária, separada por períodos de ciência normal, é o conjunto de instrumentos notavelmente ajustados, que chamamos de conhecimento científico moderno. Então, essa foi uma breve explicação sobre todas as observações de Thomas Kuhn a respeito da ciência. Esperamos que você tenha entendido um pouco e gostado do nosso conteúdo. Tchau e obrigada pela atenção.